Bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho como que a gente vê, né, esse mercado de crédito e se há sinais de recuperação. Para adiantar já, a notícia boa é que não estamos mais afundando, né? Estamos começando, já vimos aí um platô e esperamos olhar um pouco a coisa melhorar daqui para frente. Mas eu vou mostrar para vocês um pouco por que a gente tem essa convicção de que o pior já passou. Se a gente olha o mercado de crédito no Brasil, ele, historicamente, na relação crédito-PIB, ele é pequeno, né? A gente aí era 25% do PIB e teve 12 anos de crescimento muito bom, né? Até dezembro de 2015, onde a gente teve aí o pico, sendo 54% do PIB naquele momento, e aí, com a crise dos últimos 2 anos, ele caiu para 48%. A Serasa tem 49 anos de atividade. Para vocês terem uma ideia da gravidade da crise, na nossa série histórica, é a pior crise que o país já passou nesses 49 anos. A gente nunca conseguiu ver índices tão ruins quanto nesses 2 anos. E aí não é surpresa que o mercado de crédito diminuiu em relação ao PIB, embora sempre, historicamente, mesmo ou ele ficava estável, ele crescia um pouquinho. Se a gente ver um pouco a nossa situação, ela também não é muito boa em relação a outros países, né? A gente tem aí, estamos na rabeira desse gráfico, e vemos aí países como Malásia, Tailândia, Chile, Turquia, Arábia Saudita, Rússia, Índia, todos eles mercados em desenvolvimento por mercados de crédito maior do que o Brasil. Eu olho esse gráfico, na verdade, não com uma visão pessimista, mas com uma visão otimista. Aqui a gente tem uma oportunidade, né? Uma oportunidade que, caso essa economia efetivamente melhore, a gente pode continuar, né, crescendo o mercado de crédito no Brasil. Eu fico vendo que, alguns anos atrás, acho que 2 ou 3 anos atrás, o Brasil chegou a vender no mercado interno 4,5 milhões de automóveis, né? Não sei se vocês se lembram, naquele momento a gente tinha o 4º maior mercado do mundo de automóveis, à frente, inclusive, da Alemanha, só perdendo para a China, Estados Unidos e Japão. E com crédito restrito, como a gente sempre teve aqui. Eu fico imaginando qual seria o tamanho desse mercado se a gente tivesse o crédito abundante como existe em outros países desenvolvidos. Ou seja, o potencial existe, né, e a gente vê isso de forma positiva. Mas o que aconteceu efetivamente, né? O que aconteceu foi que o mercado encolheu, ele ficou estável, apesar de todos os problemas que enfrentamos, ele ficou estável para consumidores, mas ele decresceu bastante, foi para a pessoa jurídica. E isso é um componente interessante, porque para pessoas jurídicas, especialmente para pequena e média empresa, a gente viu que esse mercado de crédito diminuiu de forma muito forte. A gente tem uma janela interessante, né, só para vocês entenderem um pouquinho para frente o que a gente está falando, porque a gente tem aí informações bastante abrangentes de mais de 200 milhões de CPF, 35 milhões de CNPJ, né, muita informação, são mais de 100 milhões de operações de créditos que nós somos diretamente consultados, fora todas aquelas operações, consultas, na verdade, que são feitas nos nossos clientes com informações que nós procedemos. Então, a gente consegue ver isso de uma forma bastante abrangente. E essa visão nos permite entender exatamente quantas pessoas estão no nosso cadastro negativo, né? Ele foi crescendo, bateu aí praticamente 60 milhões de pessoas. Para ter um pouco de métrica do que seja isso, são 145 milhões de adultos, uma população de pouco mais de 200 milhões de habitantes, né? Talvez 120 milhões de pessoas economicamente ativas, metade delas hoje tem uma anotação negativa na Serasa. Então, é um problema sério, um problema que foi aumentando a partir dos últimos 2 anos. Ele é dividido igualmente em todos os estratos sociais, não existe uma preponderância, né? A única diferença é o tamanho da dívida, da classe A para a classe E, mas ele é igual em toda a sociedade, e isso nos preocupa. Por outro lado, a gente já vê alguns sinais de recuperação. O primeiro, por exemplo, a gente sempre olha, apesar da utilização do cheque estar diminuindo,
mas ele ainda de uma certa forma, em muitos lugares, extensamente utilizado, e a inadimplência voltou ao padrão histórico, né? Ou seja, novamente, como eu disse antes, a gente vê sinais de estabilidade muito mais do que sinais de recuperação, mas já é uma boa notícia. Um outro ponto importante, que eu acho que esse é o mais interessante deles, é ver que o consumidor volta a procurar crédito de forma forte nesses primeiros 5 meses do ano, principalmente o consumidor de baixa renda. E aí tem muito efeito, alguns efeitos. O primeiro, obviamente, a redução dos juros com a diminuição da inflação. O segundo, né, a liberação dos recursos do FGTS. Muitos desses recursos foram para pagar dívidas, mas, na verdade, ele paga a dívida para voltar ao mercado de crédito, né? Então, portanto, para novamente adquirir bens e serviços. E, no total, a gente viu que no mês de maio, o mês de maio, ano, cresceu mais de 7%, sendo que o acumulado nos primeiros 5 meses cresceu 1%. Ou seja, essa é uma boa notícia, e ela é uma notícia sólida, ela vem, na verdade, acontecendo desde o último trimestre do ano passado, e apesar de todos os problemas, né, que a gente vê políticos acontecendo na sociedade, é uma recuperação sólida a que a gente tem visto. Um outro ponto que eu acho muito interessante, a gente acompanha vendas no varejo, né, consultas que acontecem no varejo. E aqui dá uma dimensão clara do tamanho da crise. A última boa notícia que a gente teve, na verdade, foi o Dia das Crianças de 2014. A partir do Natal de 2014, consistentemente, cada data festiva era negativa na comparação ano a ano. E a gente viu que, no Dia das Mães desse ano, a coisa começou a mudar. Novamente, é lento, é gradual, mas é sólido a recuperação que a gente vê, principalmente no mercado de crédito para consumidores. Infelizmente, essa não é a notícia para as empresas, né? A gente vê a inadimplência das empresas ainda subindo, ela, principalmente na pequena e média empresa, o crédito é caro, né? As garantias são poucas, então, quem é microempresário ou pequeno empresário no Brasil sofre, é um herói. E uma das coisas que a gente vê é o tamanho do crédito mercantil, que é o crédito entre empresas no Brasil, que é praticamente 85% do mercado. Então, esse mercado continua sendo um mercado difícil, né? A boa notícia nesse mercado é que os pedidos de recuperação judicial, que foram recordes no ano passado, começaram a cair. Então, também aí a gente vê um pouco mais de solidez, um pouquinho, né, o mercado consumidor refletindo no mercado de pessoas jurídicas, né? Mas, quando a gente vê ainda os primeiros 5 meses do ano, a recuperação ainda não se apresenta no mercado de pequenas e médias empresas, principalmente. Então, a nossa visão, né, é que isso já começa a se mostrar uma recuperação, porque os bancos começaram a diminuir um pouco as suas provisões para perdas, né? Talvez se antecipando aí um novo ciclo de crédito, ou seja, todos os indicadores, né, eles são de que a gente bateu no fundo do poço, começou uma recuperação lenta, muitas empresas sofreram muito nos últimos 2 anos e usaram esse período difícil para se preparar, cortar custos, se organizar, e a gente vê aí o mercado já apresentando os primeiros sinais de recuperação. Temos aí ainda turbulências políticas, a gente precisa de um pouco mais de estabilidade, mas o que a gente vê é um cenário muito melhor nesse início ou já meio de 2017, em relação ao que a gente viu principalmente em 2015 e 2016 e no segundo semestre de 2014. Bem, era isso que eu queria apresentar para vocês, espero que tenha dado uma boa visão de como está o mercado de crédito e que vocês saiam daqui com essa visão um pouco otimista do que vem pela frente aí. Muito obrigado.